Então vamos orar e logo em seguida a gente então vai começar a conversar sobre essa temática rica, importante e apimentada, né? Principalmente no nosso contexto. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, estamos sujeitos à Tua vontade, pedimos que o Senhor nos dê coerência, nos dê visão do alto, nos ajude a sondar os nossos corações, a ter uma percepção profunda da nossa sociedade. Pedimos a Deus que esse tempo seja enriquecedor. Em nome de Jesus, amém. Deixe-me dizer logo de início que entendemos e devemos cada vez mais entender a importância de nossa cosmovisão, nossa visão de mundo atingir também as questões sociais, de não nos fecharmos dentro de um casulo, não nos fecharmos dentro de um gueto evangélico e gospel, sem que a gente possa trazer boas e importantes contribuições no cenário municipal, estadual, nacional e até podemos falar de cenário mundial, contribuições ricas e teológicas e que vão ajudar a sociedade, vão fazer com que a sociedade tenha um bom progresso, que seja progressista no bom sentido aqui. Então nós entendemos que a teologia ela deve ter esta relevância, ela deve ter esse lastro e que não podemos mais nos fechar meramente dentro de quatro paredes, sem que a gente mostre que o cristianismo de fato tem o que dar, tem o que contribuir e que ele vai ajudar a solucionar alguns dos problemas. Logicamente que nós não estamos sonhando aqui que o cristianismo ele vai implantar agora na nossa nação o milênio, o Éden na terra ou coisas desse tipo. Nós não estamos com essa expectativa aqui. Nós entendemos que estamos lidando com uma sociedade caída, o ser humano caiu, entendemos isso, mas mesmo assim a graça comum sobre nós, mesmo assim o ser humano não perdeu a sua imagem e semelhança, e temos então como juntos termos uma realidade então menos caótica, menos anárquica, por assim dizer, nos mais diversos âmbitos, quer seja no âmbito social, econômico, artístico, nos mais diversos âmbitos. Entendemos que o cristianismo ele tem fundamentos suficientes e elementares para que uma sociedade se erga, para que uma sociedade seja forte. Então, queria dar essa palavra de introdução aqui, porque cada vez precisamos ser desafiados a fazer mais esse tipo de ponte entre igreja e sociedade, mantendo sempre o equilíbrio, não querendo fazer com que a sociedade se torne cristã nesse sentido e cristianizar o governo e manter a estrutura estatal debaixo da ordem do púlpito. Então essa não é a proposta aqui não é um retorno à cristandade, a falando aqui de Constantino, né? Constantinianismo, algo desse tipo, constantinianismo, é palavrinha difícil, né? Então falando de Constantino e voltar a fazer essa ligação estatal. Então a proposta aqui não é essa, mas vamos refletir um pouco aqui. Então vamos abordar de maneira mais direta a nossa temática. Não é novidade para nenhum de nós que estamos no pico de uma onda de patriotismo. Nós estamos vivenciando isso, nós estamos vivendo isso na nossa nação. E seria muito importante, interessante, saudável refletir acerca de como o Brasil, como o nosso país, ele tão rapidamente migrou de um patriotismo esportivo, de um patriotismo do entretenimento meramente, do patriotismo da amarelinha da seleção brasileira quando entrava em campo,
para um patriotismo social, político, econômico. Como nós chegamos nisso? Muitas vezes a resposta parece ser fácil, parece ser simples. A resposta parece ser simplesmente o nosso nível educacional ele está mais elevado. Essa é uma tendência histórica. A tendência histórica, o que C.S. Lewis chama de esnobismo cronológico, é sempre nós pensarmos que estamos à frente daqueles que vieram antes de nós, de que agora nós temos mais conhecimento, uma condição intelectual, epistêmica melhor, ou coisas desse tipo. Então, esse patriotismo no Brasil seria resultado, então, do aumento na educação. O problema é que quando a gente olha para os índices educacionais da nação, nós vemos o país entre um dos piores do mundo. Então, o nosso índice educacional, ele não aumentou, pelo contrário, ele é diminuído. Então, nós estamos diante de pessoas que já nem conseguem escrever um parágrafo de 5 linhas sem um erro ortográfico. Nós estamos dentro de um contexto onde as pessoas não conseguem nem sequer estruturar o seu pensamento com começo, meio e fim. Então, dizer que esse patriotismo é resultado de uma pátria educadora é meio que místico. Não dá muito para entrar neste aspecto e acreditar nisso de maneira tão fácil. Então, de onde procede esse patriotismo que vivenciamos? Basicamente, nós poderíamos dizer que nós estamos experimentando um patriotismo reacionário. Basicamente, nós estamos experimentando de um patriotismo que surgiu, que brotou nos corações recentemente, a partir então de uma política pública fracassada, caótica, que trouxe grandes consequências para a nossa realidade, para a nossa estrutura social, para a nossa nação. Então, o nosso patriotismo, ele basicamente está emergindo de uma reação, ele é reacionário. E só por isso nós já deveríamos estar muito atentos. Só por ser reacionário, nós já deveríamos parar e pensar um pouquinho mais quais foram os pontos cegos da nossa visão, o que nós não estamos conseguindo perceber, porque normalmente um movimento reacionário, um pensamento reacionário, ele não é construtivo, mas ele simplesmente se levanta contra uma posição, contra uma estrutura, contra um esquema, contra uma ideologia. Então nós precisamos pensar um pouco sobre este patriotismo que brotou e que ele acaba sendo de fato, ou pode ser classificado, e essa é a minha proposta, como um patriotismo revolucionário, basicamente, e por isso com alguns pontos cegos. Então, se você que de uma hora para outra se tornou patriota, você que não estava nem aí para sua nação, você que nunca se importou muito com o bem-estar do todo, o bem-estar do próximo, e com a máquina pública, com a estrutura como um todo, seria muito importante refletir o que aconteceu na sua vida, o que aconteceu no seu coração, quem foram os seus influenciadores para que você chegasse neste ponto, para que você chegasse a estes posicionamentos, já que você não tinha há tão pouco tempo. Então, não estamos dizendo que a mudança ela é negativa. Estamos apenas aprofundando o patriotismo do momento. Estamos apenas pensando um pouco melhor e de maneira mais profunda nesse patriotismo
reacionário, como eu estou classificando aqui. Então, a pergunta que nós precisamos fazer quando nós falamos e tocamos aqui neste aspecto é: o que seria patriotismo? Então, não é uma pergunta importante? Nós não deveríamos definir um pouco melhor essa questão do patriotismo? Então, será que nós não falhamos em termos uma perspectiva pequena sobre o que seria patriotismo? Ou será que nós não caímos em idolatria se nós não entendermos bem o que nós queremos dizer com patriotismo? Então, será que você consegue abrir sua Bíblia e me dizer onde nas Escrituras nós somos conclamados a sermos patriotas? É uma pergunta instigante, é uma pergunta para que a gente possa refletir um pouco. Será que nós estamos sendo patriotas a partir ou por uma ordem, por um direcionamento das Escrituras? É isso? Logicamente, que a ideia não é que nós venhamos a odiar a nossa pátria, nós venhamos a odiar o próximo, a estrutura social. Logicamente que a ideia não é essa. Mas eu estou querendo buscar base bíblica para o teu patriotismo. Então, para o meu patriotismo, para o nosso, para o patriotismo que nós estamos presenciando e vendo. Onde está a base bíblica para um amor tão ferrenho e apaixonado pela bandeira? Onde está nas Escrituras esse impulso, essa mola propulsora para que a gente possa sair nas ruas vestidos com a bandeira? Então, colocar bandeira nos carros, colocar bandeira brasileira em todas as instituições, na janela dos prédios ou coisas desse tipo. Eu não estou dizendo que isso é pecado. Não estou dizendo isso. Em nenhum momento eu mencionei. O que eu estou refletindo quais são as bases para que eu faça isso. Quais são os meus fundamentos teóricos. Quais são os meus fundamentos bíblicos para um amor muitas das vezes frenético, um amor forte para com as Escrituras. Até porque este patriotismo, ele tem sido tão forte, que ele, inclusive, tem feito com que muitos crentes se separem. Então, o povo de Deus tem brigado por conta do amor à pátria, por conta das visões a respeito da política. Não é que não precisamos, ou precisemos, melhor dizendo, discutir. Discutir no sentido de dialogar. O diálogo ele é sempre rico, sempre necessário, sempre muito importante. Mas existe algo que está acontecendo que tem feito com que a Igreja do Senhor não consiga nem dialogar. Por quê? Porque mexe tanto com os nossos sentimentos, é algo tão forte dentro de nós, que nós ficamos nervosos ao ponto de não conseguir amar o meu próximo, amar o meu irmão que foi salvo pelo mesmo sangue do Senhor Jesus Cristo, e ter que me apartar dele, e ter muitas das vezes que insultá-lo, chamá-lo de tolo, de excluí-lo do Facebook, das minhas redes sociais. Então nós precisamos entender o que é este patriotismo, porque ele é grande, ele é forte, ele está na nossa mente, ele está no nosso coração. Precisamos entendê-lo e compreendê-lo um pouco melhor. Será que não é hora de refletir um pouco sobre esse sentimento que nos invadiu, esse sentimento grande que está dentro de nós, a ponto de dizermos: é porque eu sou alguém que amo minha pátria, é porque eu sou um partidário e coisas desse tipo, ou, melhor dizendo, um patriota. Ok? Precisamos refletir um pouco mais sobre isso. O que a Bíblia falaria sobre patriotismo? Já parou para pensar sobre isso? Já confrontou o teu patriotismo com as Escrituras?
Ah, não, pastor. Deus, ele, ao nos salvar, não nos levou diretamente para a pátria celestial. Ok? Isso é um fato. Estamos ainda neste mundo, precisamos conviver com este mundo. E quais deveriam ser as nossas atitudes e ações para com este mundo? Então, será que patriotismo aos olhos das Escrituras seria que você orasse pelos seus governantes? Orasse por aqueles que estão investidos de poder, para que nós tivéssemos tempo de paz? Isso seria patriotismo? Eu estou apenas pensando em alguns elementos bíblicos, teológicos, que tocam o contexto social. Então, será que patriotismo seria, com base em Romanos capítulo 13, sermos submissos à autoridade, mas até que ponto essa submissão estaria? Então, até que ponto essa submissão ela demandaria de nós? Então, alguns estão dizendo que está sem som. Então, tá ok aí? Alguém pode me dizer se todos estão sem som, se vocês estão me ouvindo direitinho, para que eu possa continuar a construção aqui? Podem colocar aí para mim, se vocês estão ouvindo. Dá um okzinho aí para mim. Alguém? Tem som? Pedro? Ok. Então, estão ouvindo direitinho. Só algumas pessoas, né? Dá uma olhadinha aí se não é alguma configuração no celular, alguma coisa aí. Então, ok. Então, pensando no que nós estamos construindo aqui e no que nós estamos falando e ponderando aqui, né? Então, trazendo aqui alguns princípios para a gente pensar. Então, o que seria esse patriotismo? Então, patriotismo seria a sede por justiça. Não, sede por justiça não é patriotismo. Sede por justiça é cristianismo. Então nós somos e fomos conclamados. Na realidade, no Sermão do Monte, no capítulo 5, é dito que bem-aventurados, felizes, realizados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Né? Então, basicamente, seria isso aí. E não meramente uma justiça política, meramente. Nós devemos buscar justiça em todos os âmbitos, a começar por nossa própria vida, a começar pelo nosso próprio caráter, para que nós não venhamos a exigir da máquina, da estrutura, do Estado, justiça, sem que nós possamos ser justos, porque isso seria hipocrisia. Então, o que seria de fato esse patriotismo? Entende que a gente precisa pensar sobre isso? Refletir sobre isso? Então, deixe-me trazer para vocês dois teóricos aqui. Eu estava pensando sobre isso, né? Como nós poderíamos definir aí o patriotismo, e eu lembrei de Chesterton no livro Ortodoxia. Então, no livro Ortodoxia, ele vai falar sobre patriotismo. Aqueles que já leram a obra, aqueles que conhecem, sabem que ele vai falar basicamente de 3 tipos de patriotismo. Então, ele vai falar de um patriotismo que ele classifica como patriotismo cósmico. Então, é o primeiro patriotismo que ele menciona e é a proposta dele. Depois ele vai falar de outros 2 tipos de patriotismo. Ele vai falar basicamente de patriotismos que ele classifica como equivocados. Seria o patriotismo otimista, ou completamente otimista, e o patriotismo pessimista. E ele vai falar desses 2 tipos de patriotismo. Ele vai mencionar esses 2 tipos. Então, o Chesterton vai dizer que dentre os pensadores, dentre os idealistas que lidam com o patriotismo, que pensam, que querem viver um patriotismo, então nós teríamos, né, esses que são pessimistas e esses que são otimistas. Entre os que afirmam amar seu país por meio das críticas que fazem a ele. Então esses seriam os pessimistas. Como é que eu exerço
aqui o meu patriotismo através das críticas ou por meio das críticas. E nós temos também o otimista. Então, quem seria o otimista? O otimista seria aquele que tenta preservar, defender o status quo a todo preço. Então, aquele que elogia, que sempre concorda, que não consegue, por exemplo, perceber erros ou equívocos, ou caso perceba erros e equívocos, se silencia, se cala, e então não se levanta como uma espécie de voz profética social para então também construir, contribuir, colaborar. Então, deixe-me abrir rapidamente um parêntese para dizer algo aqui. Eu não estou falando de reagir simplesmente para prestar contas para pessoas ou grupos de outro partido. Não é isso, não. Então é aquela ideia assim, eu até recentemente coloquei uma poesia, né, no Facebook sobre isso, sobre o político de estimação. Então a ideia basicamente não é a seguinte, eu fico aqui só na expectativa e nas primeiras denúncias que tiverem, eu já digo, eu tiro da minha aljava, eu tiro da manga a ideia, eu não tenho político de estimação. E aí eu começo a criticar. Não, isso é instabilidade, isso é infantilidade. Então, muitas das vezes, isso pode e deve ser caracterizado simplesmente como reacionário. Tá vendo como faz sentido falar de um patriotismo reacionário? Porque muitas vezes nós simplesmente reagimos. E em uma crítica ou nas primeiras críticas nós logo nos levantamos para dizer, eu não tenho vínculo, eu não tenho partido, eu não tenho político de estimação. O que é isso? É uma prestação de conta social. É uma proposta de prestar contas com aqueles que estão me acusando. Ou seja, é de fato um patriotismo reacionário e que está naquela espreita, naquela expectativa ali. Precisamos pensar um pouco sobre isso aí e a gente refletir um pouco sobre isso. Então, nós temos esses dois grupos. O Chesterton vai dizer o seguinte, que apenas criticar o mundo, apenas criticar, por exemplo, o nosso país, não faz de ninguém um patriota. Mas é interessante isso, porque muita gente acha que é patriota simplesmente por conta da crítica. Está sentado em sua casa, no conforto do seu lar, na frente de uma televisão com TV a cabo, e aí está criticando todas as posições. Então seria, não, então eu sou aqui o patriota, porque eu critico, eu tenho juízo de valores, e eu não aceito corrupções e coisas desse tipo. O que faz? Muda no máximo de canal apertando o controle remoto da televisão. É o máximo que faz. O máximo que faz é se levantar e dormir. Cansei de assistir esse noticiário ou coisas assim. No máximo. Então, precisamos pensar sobre isso. Por quê? Porque tem muita gente que, como o Chesterton está denunciando, é um patriota simplesmente de palavras. É um crítico na realidade, não seria patriota. Precisamos aprender a desatrelar isso. Não é porque você é um crítico que você é um patriota. São duas coisas diferentes. Você pode ser crítico do seu esposo, da sua esposa, do seu professor, da sua escola, da universidade, do seu salário. Você pode ser um crítico de muita coisa e não ser patriota coisíssima nenhuma. Então, não é simplesmente ser crítico para ser patriota. Sim, envolve a crítica, mas não se restringe à crítica. Entende isso aqui? O Chesterton vai dizer também que não é simplesmente ao manter o status quo, não é simplesmente ao elogiar aqueles que estão no poder que eu sou um patriota. Não é. Então, não, porque eu apoio, eu estou junto. E muitas vezes esse apoio também é de dentro de casa, da mesma forma, na mesma posição. Então, seria um apoio confortável, né? Um apoio estável dentro de uma bolha aí de lazer, de prazer, de entretenimento ou coisas desse tipo.
Então não é simplesmente, eu não sou patriota simplesmente porque eu elogio, porque eu vou brigar com os meus irmãos no Facebook, né? Porque eu vou lá e não aceito nenhuma crítica de quem então não votou em fulano, beltrano e no meu político ou no meu partido ou coisas desse tipo. Às vezes a gente pensa que ser patriota é simplesmente isso, manter o status ou criticar ou revolucionar o status. É mais do que isso, é bem mais do que isso. Então o Chesterton vai afirmar que a fórmula do patriotismo cósmico, ou essa ideia de cósmico é interessante, ou patriotismo abrangente, né? Patriotismo universal, é uma perfeita coerência entre otimismo e pessimismo. O problema é que o nosso coração não nos permite ter equilíbrio. O problema é que muitas das vezes nós defendemos partido A ou partido B simplesmente porque estamos sendo beneficiados economicamente, socialmente, porque alguns dos aspectos que estão sendo defendidos vai beneficiar um familiar meu, e precisamos lembrar e entender que isso não é ser patriota, isso é ser interesseiro, isso não é ser patriota. Então, o que o Chesterton está nos dizendo é o nosso coração, ele nos engana, nos levando para um dos extremos, ou para o extremo oposicionista sempre. Então aquele que sempre está contrário a tudo e qualquer coisa. Então por mais que a proposta seja boa, sou contra. É contra por quê? Porque veio de um partido que é contrário ao meu. Porque veio do partido que me beneficiou no passado. Porque veio de um partido que critica o meu partido e coisas assim. E nós não conseguimos ter a maturidade e o discernimento suficiente necessário para entender que precisamos de um patriotismo cósmico, onde existem as críticas, existem sim, não estamos fechados, nem devemos estar fechados para não perceber os erros, as falhas, os desacertos, as corrupções morais que existem em um âmbito político. Meus irmãos, irmãozinhos do meu coração, se existe corrupção muitas das vezes nas igrejas, não vai haver corrupção na política. Nós não estamos percebendo e entendendo. Será que nós não estamos defendendo com unhas e dentes? Será que nós não estamos nessa posição de patriota otimista, de uma maneira simplória demais, ingênua demais? Será que não é preciso refletir um pouco mais? Será que nós não devemos ter olhos abertos, ter uma visão mais lata, mais larga para as coisas? Como eu disse, não é criticar para satisfazer o grupinho que votou contra o meu candidato e o meu partido. Não é criticar meramente por criticar. Não é criticar para satisfazer o fulano A ou B que disse assim: se você votar nessa pessoa lá na frente, você vai quebrar a cara. Aí, para que você possa estar bem na fita, você diz: olha, então eu critico, eu também critico. Não, a intenção está errada, a proposta está equivocada, a gente critica porque está errado. A gente não está criticando movido por reação. Cuidado, cuidado quando as pessoas ficam grandes diante de nós, quando as pessoas se agigantam no nosso coração e a gente precisa prestar contas para elas. Cuidado com isso, isso é muito perigoso. Nós nos tornamos escravos, as nossas ações se tornam reféns das pessoas e nós não temos mais a condição necessária de um equilíbrio. Então o que o Chesterton nos conclama é um patriotismo cósmico, algo muito, muito necessário nos nossos dias, algo muito importante. Equilíbrio, meus irmãos, equilíbrio. O Chesterton vai nos dizer que somente com esse patriotismo cósmico nós temos condições de fato contribuir com uma nação.
Por quê? Porque nós não caímos em um desequilíbrio que pode ser idolátrico. Nós não criticamos partido A ou partido B, candidato A ou candidato B, por quê? Por quê? Ah, porque ele é perfeito, porque ela é perfeita, é isso? Porque eu não quero dar o meu braço a torcer, é isso? Ou porque já é um resquício de idolatria na alma? Nós criticamos demais e criticamos às vezes de maneira injusta, de maneira precipitada, não só políticos, nós temos o costume de fazer julgamentos precipitados e levianos com muitas coisas, não só na política. E isso também é um erro, é um equívoco que precisa ser debelado das nossas vidas, precisa ser expulso das nossas vidas. Precisamos conversar de maneira saudável, de maneira equilibrada, com um patriotismo cósmico muito maior do que o patriotismo no meu partido, no meu candidato. Muito maior do que a situação ou a oposição, muito maior do que isso, com uma perspectiva celestial na mente, com uma contribuição teológica para a nação, para o município, para o estado e assim por diante. Então o Chesterton vai nos dizer o seguinte, que esse patriotismo cósmico, ele ama o seu país não apesar dos problemas ou só por causa dos prazeres. Antes, os prazeres e os problemas são igualmente razões alvo da sua atenção, da sua crítica e do seu elogio. Nós não podemos, como crentes, ser injustos. Não podemos, não podemos. E os extremos nos levam para a injustiça e nos levam, inclusive, para a idolatria. Então eu quero que você pense sobre isso. Falei para vocês que ia trazer uma perspectiva de um autor chamado Francis Schaeffer. Falei muito de Chesterton, quero apresentar esse livro para vocês. O nome do livro, A Igreja no Século XXI, de Francis Schaeffer. Um livro que foi publicado nos Estados Unidos em 1970 e que foi traduzido no Brasil e em 2010 vendido aí pela editora Cultura Cristã. E nesse livro nós temos aqui um lado de Francis Schaeffer que muitos não conhecem. Muitos acabam conhecendo apenas as posições ou as leituras dele apologéticas. Aqui nós temos uma leitura política social, algumas críticas importantes e interessantes. Então eu quero perceber com vocês como ele faz uma leitura em 1970, na realidade uma previsão. Por isso que ele é chamado de um profético social. Na realidade, um homem que tinha muito discernimento, muita percepção da cultura. Ele conseguia perceber onde as coisas iriam, onde elas chegariam. E ele vai nos dizer algo que eu preciso trabalhar aqui com vocês. Ele vai dizer o seguinte, ó. A tendência, olha ele apontando para o futuro, será a igreja entrar em um acordo com as autoridades estabelecidas e se identificar com elas. Então, igrejas se identificando com a política pública, com partidos, com candidatos. E ele vai dizer, inicialmente, essa atitude parecerá a mais adequada, mas não o será no fim. Tenham cuidado. Se a igreja for identificada com as autoridades estabelecidas na mente dos jovens, na mente daqueles que serão os homens e mulheres nas próximas 2 décadas, creio que será um grande desserviço para a igreja. Ele vai desenvolver um pouco isso aqui. Eu quero mencionar para você o seguinte. Nós, como igreja, nós temos uma missão tão grande e tão importante que se nós falharmos, nós acabamos prejudicando toda uma próxima geração. É algo muito sério, é algo muito grande. Nós temos que ter responsabilidades. Responsabilidade não significa se calar por covardia, ter uma mordaça para não ser criticado. Não.
A ideia não é essa. Mas a ideia é nós precisamos pensar nos nossos posicionamentos, naquilo que nós vamos defender, naquilo que nós vamos passar e repassar para os adolescentes e jovens. Por quê? Porque nós somos os adultos deste contexto, ou estamos nessa fase de influenciar diretamente nesse contexto social. E como será a mentalidade dos próximos se eles nos seguirem, se nós identificarmos a igreja com o Estado, ou se nós coligarmos, se nós unirmos igreja ao Estado? Ele está dizendo, em alguns momentos, pode parecer o melhor a se fazer. O Estado pode parecer que está defendendo o cristianismo. Ele pode parecer que tem as mesmas bandeiras de Cristo. Mas nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque essa identificação ela pode ser muito prejudicial a longo prazo. Nós não podemos ser pragmáticos e imediatistas na nossa posição. A longo prazo, nós podemos ter grandes prejuízos e precisamos pensar sobre isso. Ele vai nos dar um exemplo dos Estados Unidos e ele diz: nos Estados Unidos pode-se ver a bandeira do país em várias igrejas. A bandeira da denominação normalmente é colocada de um lado e a bandeira dos Estados Unidos do outro. A presença das duas bandeiras em nossa igreja significa que o cristianismo e o Estado são a mesma coisa? Precisamos pensar sobre isso e refletir, porque parece simplesmente um patriotismo. Parece simplesmente um patriotismo. Mas nós devemos lembrar, por exemplo, da Alemanha nazista, quando Hitler sobe no poder, a primeira coisa que Hitler vai fazer com as igrejas é criar uma identificação do Estado com a igreja, e aos poucos ele foi substituindo a cruz e ele foi colocando a suástica. E se você entrasse dentro daquele contexto na Alemanha, você logo notaria a suástica. E qual seria a resposta dada pela igreja local? Nós somos nacionalistas, nós somos patriotas. A resposta seria somente essa. O símbolo do Estado estava lá e a resposta seria simplesmente patriotismo, nacionalismo, mas nós sabemos exatamente onde isso chegou. Nós conhecemos a história. Às vezes esquecemos um pouco dela, mas nós conhecemos. Então não acredite que um símbolo estatal ele é tão inofensivo quanto parece. Pode ser algo muito maior. Pode ser algo bem mais perigoso do que você pode e tem condições de perceber. A história nos fala sobre isso. A história nos conta isso. Constantino fez isso também. Então várias vezes aconteceu isso. Quando Constantino ele adota o símbolo cristão dentro do Estado romano. E há uma identificação aí. Precisamos entender isso aí, isso acontecendo. Então o Schaeffer continua advertindo. Então, seria o caso de termos a bandeira da denominação ligada à bandeira do Estado e aí nós termos ali a mesma coisa? Em caso afirmativo, Schaeffer diz, a situação é seriamente problemática, seriamente, pois não são dois objetos iguais de nossa lealdade. Não são. Temos que ter muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Então, nós não estamos diante da lealdade a Deus e a lealdade ao Estado. Nós somos leais ao Estado porque somos leais a Deus. Mas nós precisamos refletir um pouco sobre essa própria hierarquia Estado-Deus, Constituição-Revelação. Precisamos pensar um pouco sobre isso. O Schaeffer vai nos dizer o seguinte: o Estado está sob a norma da palavra de Deus. Logicamente que ele não está nos dizendo aqui que o Estado ele vai seguir todas as diretrizes bíblicas, mas para nós, crentes e cristãos, o Estado ele vai estar correto quando ele espelhar, então, os valores, o capital moral, por exemplo, das Escrituras,
como o Royal Kuiper vai mencionar. Se, portanto, Schaeffer vai dizer, ao colocar a bandeira de seu país na igreja, e aí nós poderíamos estender na minha casa, na minha janela, no meu carro, coisas assim. Você deseja indicar para os jovens que existem dois objetos entrelaçados ou iguais em questão de lealdade? É melhor encontrar um modo de reverter este quadro. É melhor pensar melhor sobre o nosso testemunho. É melhor pensar melhor no que nós estamos comunicando para a nossa geração. E aqui eu quero abrir um parêntese rápido e fechar. Eu tenho percebido crentes que se empolgam muito mais com a política do que com Deus. Se empolgam muito mais com o ano de eleição do que com o dia do Senhor. Em ter uma vida de consagração. Tem uma paixão efervescente no coração por seus candidatos que não tem por Cristo Jesus. Isto fala muito. Isto mostra que de fato existe idolatria no nosso coração, porque os nossos olhos não brilham tanto pelo Evangelho, pela obra missionária, pela igreja, por Cristo, como brilha muitas das vezes pela política. Então para pensar, por exemplo, como algumas pessoas não medem esforços para estarem em passeatas, para estarem defendendo seus valores publicamente e tem grandes dificuldades, por exemplo, de sair em um culto evangelístico, de falar de Cristo para as pessoas, de estar na igreja. Crentes que, se a programação do Estado ou a programação para o candidato que eu tenho defendido ou não acontecer no dia do culto, começa inclusive a ter um coração partido, bipartido em relação a ir para a igreja. Será que eu deveria ir para a igreja ou eu deveria ter uma ação social, ajudar a minha pátria, ajudar a minha nação, afinal eu sou patriota? Crentes que não têm dificuldade, por exemplo, de pintar o rosto de verde e amarelo, não tem essa dificuldade, mas tem dificuldades, muitas das vezes, de levar sua Bíblia para a igreja. Logicamente, meus amados irmãos, que a ideia e a proposta não vai ser a de que você deve ser um cristão ignorante, funcional, no sentido de que você não pode ser politizado. Lógico que não é isso. Lógico que você tem suas responsabilidades. Mas lembra que desde Agostinho nós fazemos uma separação entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Desde Agostinho isso acontece. Século IV da igreja. Nós já estamos falando a respeito de uma separação, onde alguns amavam a cidade de Deus, se devotavam à cidade de Deus, enquanto o amor dos crentes é pela cidade celestial. Então nós precisamos parar para pensar, por exemplo, será que você está amando mais a pátria do que amando o seu reino celestial? É importante pensar sobre isso, é importante refletir sobre isso. Nós precisamos lembrar que facilmente podemos cair em equívocos, em enganos e em erros. Nós não seremos felizes e realizados com um bom político neste mundo, quando ele nos satisfizer financeiramente. Tenho dito isso já em outros momentos. O anticristo, ele vai providenciar no período da tribulação todo o suprimento das necessidades daqueles que se identificarem com ele, daqueles que se identificarem com o 666. Então, o que acontece? O que é que isso significa? Significa que nós não somos fiéis para aqueles que nos dão pão e circo. Nós não somos fiéis para aqueles que melhoram a nossa vida em termos educacionais, para aqueles que providenciam para nós uma vaga
na universidade A ou B, ou uma bolsa de estudos em um mestrado ou doutorado A ou B. Não tem nada de errado com isso. Mas se o nosso coração ficar cativo a isso, estamos equivocados. Estamos errados e já somos presas a um estado paternalista. Para pensar sobre isso. Reflete um pouco sobre o que eu estou te dizendo. Então é algo para que a gente possa meditar, aprofundar e refletir. Olha o que o Schaeffer vai nos dizer. As autoridades estabelecidas podem se tornar facilmente inimigas da igreja. Olha o que o Schaeffer está dizendo. Hoje parece defender, amanhã pode se tornar inimiga. Você não tem como ter garantias de fidelidade em âmbito político. Que insanidade muitas vezes nós temos. Deixe-me fazer aqui uma denúncia alerta para todos. Qual é? Muitas vezes nós pensamos que o que basta é o fim. Então, lembra de Maquiavel, né? Os fins justificando os meios. Mas, muitas das vezes, nós temos os mesmos fins que alguns políticos. Mesmas propostas. Nós nos identificamos nos mesmos fins. Mas não se esqueça que, às vezes, os meios não nos são ditos. As intenções de muitos políticos não são ditas, são silenciadas. E nós acreditamos, então, é porque defende o mesmo valor cristão. Não necessariamente. Isso pode ser ingenuidade. Pode ser que esteja defendendo por causa das Escrituras, mas eu tenho muitas dúvidas. Até porque o uso que muitos dos políticos fazem das Escrituras é escabroso. É escabroso. A interpretação que nós vemos de muitas passagens bíblicas é vergonhosa. Então, não dá para cair no conto de fadas de que, de fato, os políticos estão defendendo alguns valores por causa das Escrituras. Este é o alerta que o Francis Schaeffer está nos dizendo. As autoridades estabelecidas podem se tornar facilmente inimigas da igreja, porque muitas são meramente pragmáticas. É o que funciona, é o que perpetua o poder ou coisas desse tipo. Cuidado com a ideia de defender um político sem que você consiga e tenha condições de avaliar um coração. Ninguém tem condições de ver coração de ninguém. Por isso temos que ter a sabedoria para não criticar o que nós não conseguimos ver e também não nos apegar àquilo que nós não conseguimos ver. Defender com unhas e dentes pessoas que nós nem conhecemos elas nas escuras, no silêncio. Nós nem conhecemos o que nós chamamos de por trás dos bastidores. Nós não sabemos, nós não conhecemos. E note que a minha ideia aqui não é ser meramente partidário. Minha proposta não é ser partidário, mas ser um crítico e também um otimista, ser aqui um patriota cósmico, como se propõe o Chesterton. Essa é a ideia, esta é a proposta. O Schaeffer continua dizendo: antes que a pressão se inicie, nossos jovens, do jardim da infância em diante, adultos e oficiais, precisam entender o seguinte: não há dois objetos iguais de lealdade. Não há dois objetos iguais de lealdade. César está debaixo de Deus. Esta verdade deve ser pregada e ensinada vez após vez nos sermões, nas nossas redes sociais, nos nossos diálogos entre irmãos, na nossa comunhão. Olha o alerta que ele vai nos fazer. É preciso ensinar, olha o que Schaeffer diz, é preciso ensinar que o patriotismo não deve ser identificado com o cristianismo. O patriotismo não pode ser confundido com cristianismo. Cuidado com isso. Eu sou patriota porque eu sou cristão. Depende do que você está querendo dizer com isso. Cuidado. Não é porque nós temos elementos iguais que o meu patriotismo automaticamente se transforma
em cristianismo. Temos que ter muito cuidado nessa identificação, isso é perigoso. Temos que ter cuidado, principalmente com as futuras gerações, identificando isso. Isso se chamou cristandade na história, a união do cristianismo com o Estado. E nós temos 2000 anos de história para entendermos o quanto isso foi prejudicial e danoso. Quantos absurdos aconteceu em nome da igreja, em nome de um cristianismo equivocado, interpretado pelo Estado, da maneira que o Estado bem queria, bem desejava. Isso é muito perigoso. O Schaeffer nos diz, como cristãos, somos responsáveis sob o senhorio de Cristo, sobre a vida como um todo, por aplicar os princípios cristãos à nossa relação com o Estado. Não devemos, porém, considerar nosso país e a fé cristã como sinônimos. Nós devemos, na realidade, usar toda a base bíblica que nós temos melhor dizendo, lentes para perceber o Estado, para perceber a realidade. Não as lentes que nos são colocadas por político A ou B. Não as lentes que são nos colocadas por partido A ou B. Nós nos tornamos e somos patriotas por quê? Porque fomos incentivados a isso por um sistema ou porque entendemos biblicamente que devemos contribuir com o nosso Estado, com o nosso país. Devemos ser bênção nessa sociedade, dentro desse contexto. Então é importante refletir isso, é importante pensar sobre isso. Qual é o meu ponto de partida político? Será que eu estou partindo de ideologias deste mundo e confundindo tudo isso com o cristianismo? Ou eu estou a partir do cristianismo tendo um patriotismo cósmico? Note que não é ausência de patriotismo, é patriotismo de verdade, é patriotismo espiritual, é patriotismo cristão, não o patriotismo político que muitas das vezes é nos incentivado. E ele nos diz, que se nós cairmos no erro de identificarmos em algum momento, quer seja com parte de direita ou de esquerda, não importa, se nós identificarmos o cristianismo com isso, no nosso país nós temos igrejas de esquerda, dentro do protestantismo, que se identificam com a esquerda. Nós temos igrejas que se identificam com a direita de maneira clara, aberta, declarada. Isso é um erro. Isso é um equívoco. Temos pontos de concordância com determinadas propostas, com determinados setores políticos. Poderemos dizer assim. Sim, mas lembre-se, às vezes o fim, a proposta final, ela é envolta a meios que são completamente diferentes. Por exemplo, só para que você possa entender. Sim, nós somos a favor de um Estado que restrinja o aborto. Nós somos a favor disso. E aí o Estado entende isso. Só que o Estado ele está fazendo isso por causa da glória de Deus, por causa das Escrituras e da Palavra. Ah não, mas o outro lado, o outro partido nem a favor disso é completamente contrário. Então é contrário à vida, é a favor do aborto, um é contra, o outro é a favor. Nós diríamos, ok, dentre essas duas opções apenas, caso sejam duas, nós devemos ficar com aqueles que são contra o aborto. Mas isso não significa que aquele partido é cristão. Isso não significa que eles têm as mesmas intenções. No final das contas, eles podem estar fazendo isso por pragmatismo, por perceber que uma sociedade está gritando desesperada por conservadorismo. O Schaeffer vai trabalhar muito isso. Que quando uma sociedade está desesperada por conservadorismo, por causa do anarquismo que viveu, nós acabamos nos confundindo e achando então que a política proposta conservadora acaba sendo o próprio cristianismo. Não é. Isso é um erro, isso é um equívoco. Precisamos nos identificar com valores, com propostas, mas sempre com muita sabedoria, equilíbrio, sendo astutos, não sendo ingênuos,
ao lidar com a política, ao lidar com políticos. Então, sabendo que muitas das vezes eles vendem a alma. Eles vendem a alma, caso precisem e caso possam. E em algum momento, aquele partido que foi eleito em determinado momento, de direita ou de esquerda, apoiado por valores cristãos, lá na frente pode passar a perseguir os cristãos. Lá na frente, como o Schaeffer está alertando, nas próximas gerações. E o que nós estamos ensinando? Estamos ensinando que nos identificamos com aquele partido. Os jovens estão aprendendo a se identificar com isso. E lá na frente eles podem ser escravos de Faraó. Escravos no Egito por conta de um equívoco e de um erro aqui. Então, chegando aqui à conclusão, equiparar outros objetos de lealdade a Deus é pecado, é idolatria. É pecado, é idolatria. Será que o nosso patriotismo não é idolátrico? Talvez não seja da boca para fora, mas no coração. Será que ele é idolátrico? Eu não estou te acusando. Eu estou querendo refletir juntamente com você. É o que eu tenho feito na minha própria vida. Será que nós não podemos cair neste erro? É melhor colocar nossas prioridades em ordem, o Schaeffer alerta, antes que as pressões sociais nos esmaguem e façam o mesmo com a sociedade, como a conhecemos até agora. Se as pressões já são intensas em nossos dias, temos motivos de sobra para estar certos que serão ainda maiores no futuro. Precisamos, meus amados, ter sabedoria vindo do alto. Precisamos juntos montar grupos de oração para que haja cada vez mais discernimento entre nós. Pensamentos contrários na política, eles são normais e naturais, porque nós não fechamos com nenhum partido e um político perfeitamente. Então é natural